Olá, boa noite a todos, os queridos amigos que estão aqui presentes. Então, saudando a presença de todos. Eu trago algumas reflexões nesta data em relação a um tema que a humanidade sempre se debruça, que a humanidade sempre busca desde os primórdios, desde sempre, que todos nós ansiamos, né? A busca da felicidade. E o que nós podemos falar do ponto de vista espiritual a respeito dessa temática tão interessante? Kardec faz traz alguns apontamentos no Livro dos Espíritos, a partir da questão 920. Ele faz algumas perguntas aos espíritos relacionados a esta questão, busca da felicidade pelo homem encarnado aqui na Terra, e se isso de fato é possível, como que isso funciona, né? E ele tem respostas bastante interessantes na parte dos espíritos superiores que lhe respondem, né? Mas aqui antes eu queria falar deste tema da felicidade a partir de uma reflexão do Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, que nos traz algumas reflexões bem interessantes, né? Nós temos uma tendência, nós que estamos aqui encarnados na Terra, passando por um período passageiro nesta vivência corporal, que terá sim um fim. Então nós temos alguns condicionamentos que nos são dados pelo mundo, né? O mundo físico, o mundo fenomênico. Nós recebemos alguns condicionamentos e nós passamos a achar, dentro daquele condicionamento, que é apenas aquilo que a gente só vê com os olhos da matéria, a gente só vê com os olhos da carne. Mas a gente tem que, nós enquanto seres humanos, nós enquanto humanidade, precisamos sempre buscar ampliar horizontes, precisamos buscar expandir a consciência, entender além. Entender a verdade espiritual é muito importante para que possamos ter uma melhor compreensão da vida, ainda que dentro desta limitação carnal. Então, nós temos essa tendência de achar que a felicidade, como nos diz Emmanuel, é algo como se fosse dádivas que nos são entregues por Deus, sem inclusive nenhum esforço de nossa parte. Então Deus me entrega aquilo que eu elejo, aquilo que eu elenco como prioritário para a minha vida. E a partir disso, então, Deus, eu pedindo, Deus vai me entregar saúde, Deus vai me entregar riqueza material, prosperidade material, um casamento feliz, filhos saudáveis. E está tudo certo na minha vida. Então, isso é aquilo que a gente, na perspectiva condicionante material, entende. É até mesmo uma postura passiva nossa. A gente não precisa fazer esforço nenhum. Basta que oremos, que peçamos, e Deus vai nos entregar de algum modo, a vida vai nos entregar de algum modo, e isto é felicidade. Mas quando ampliamos esta análise, quando ampliamos os nossos horizontes a partir de um olhar espiritual, de uma perspectiva espiritual, a gente vai ter um horizonte muito mais amplo. Porque busca da felicidade, como nos diz Kardec na questão 920, pelo menos aqui nesse mundo, é apenas algo relativo. A gente consegue alcançar uma felicidade relativa, não uma felicidade absoluta.
É o que nos dizem os espíritos na resposta do Kardec, uma resposta inclusive na pergunta do Kardec, questão 920, Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra de uma completa felicidade? Então eles respondem: não, já que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, porém depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então o que os Espíritos estão dizendo é que aqui na Terra nós ainda estamos em um mundo de provas e expiações. Então tudo aquilo que a gente consegue obter é uma felicidade relativa, que também pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Mas esta felicidade, ela não decorre daquela condicionante que nós temos de aquisição de bens, de sucesso financeiro, de sucesso material, de uma vida instagrammável, de uma vida editada no Instagram que a gente vai postando, de carro zero do ano. Isso é o que o mundo nos vende, isso é o que o mundo quer nos fazer acreditar. Mas esta não é a verdade espiritual, porque segundo Emmanuel, a verdade sobre a felicidade é que a felicidade representa um protagonismo no bem. Um protagonismo do bem, uma decisão nossa, individual, de valorizar, espalhar e irradiar o bem. Aqui o bem com B maiúsculo. Então, aquela pessoa que faz um esforço digno no bem, um trabalho digno no bem, em prol do próximo, em prol do seu semelhante, esta sim é a pessoa que está no caminho, na busca desta felicidade. A felicidade, ainda que relativa, mas a verdadeira felicidade. A felicidade, então, não advém de conquistas materiais. Ela advém de conquistas espirituais que apenas os espíritos que já estão um pouco mais depurados conseguem compreender. Então nós podemos ter uma perspectiva um pouco grosseira, enquanto indivíduos encarnados, de que é apenas isso, a felicidade. Tem que ter um bom emprego e tudo mais, não tem que me preocupar comigo e com a minha família. Ponto final. E aqui Emmanuel nos esclarece que não. Para que eu possa ter verdadeira felicidade, eu tenho que ter a compreensão, a consciência. Aqui sou eu apenas dizendo, mas quando a gente tem a consciência efetiva de que a felicidade que eu sinto depende da felicidade do meu próximo. Se o meu próximo não está feliz, não está bem, então eu também não vou estar bem. Eu também não consigo ser feliz, porque ele também está aflito. Eu preciso, de algum modo, estender a mão para tentar, de algum modo, suavizar aquele sofrimento dele, tornar ele um pouco mais feliz, ainda que de uma forma temporária, de uma forma breve, mas este é o meu esforço digno no bem. Não haverá felicidade sem que eu faça esse esforço. E aqui eu trago algumas reflexões que constam, reflexões de Emmanuel, que constam no livro Fonte Viva. É um livro escrito pelo Emmanuel, de mensagens, com a psicografia de Chico Xavier. Então, na mensagem número 104 de Emmanuel, ele nos diz em um trecho o seguinte: é imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer, a aprimorar-se, auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Então, exatamente nessa perspectiva. E finaliza: quando o cristão pronuncia sagradas palavras Pai Nosso
está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Então, nós que nos reconhecemos cristãos, como espíritas que somos, ou simpatizantes do espiritismo, nós participamos todos de uma família. Esta família se chama humanidade. Então, se o meu irmão lá da faixa de Gaza não está bem, então não tem como eu estar bem também. Eu preciso também advogar, lutar para que ele também possa ter felicidade, para que ele também possa ter uma dignidade na vida dele. Que perspectiva interessante que nos traz Emmanuel, não é? Então, auxiliar todos para que todos se beneficiem. Esta é a verdade. O Pai é nosso, Ele não é meu. E muitas vezes a gente tem aquela tendência individualista de achar que Deus é o meu Pai, não é dos outros, né? Então Deus faz tudo o melhor para mim. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, papapá, 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 né? Então são ilusões que a gente cria, mentais, e que a gente então manifesta. Deus é Pai de todos, e todos nós somos filhos de Deus iguais. E todos nós então temos direitos a esta herança do mesmo modo. Compreender que nós somos parte de uma humanidade inteira, que não temos distinções entre nós, como tantos querem ainda fazer. Em pleno 2025, é tão triste ver muitas vezes manifestações de pessoas com expressões supremacistas, muitas vezes racistas, preconceituosas, xenófobas. Isso são preconceitos que nós trazemos arraigados, às vezes estão lá séculos arraigado no espírito, e a gente não se livra disso. E a gente muitas vezes tem orgulho disso, manifesta orgulho de ser xenófobo, manifesta orgulho de ser racista, de ter, em relação ao racismo, um tema tão importante para a gente combater. E muitas vezes a gente fica, inclusive, de forma passiva em relação às situações. Não. Então, trabalhar para o bem do próximo é um trabalho digno que nos cabe para essa obtenção da felicidade. E aqui eu trago ainda puxando esta discussão para as bem-aventuranças do Evangelho de Jesus. Porque quando falamos em felicidade e pensamos nas bem-aventuranças, parece haver um paradoxo, já que Jesus, quando nos diz as bem-aventuranças, ele quebra paradigmas, não é mesmo? Jesus nos diz: bem-aventurados os que sofrem. Mas o mundo nos diz: bem-aventurados os que sorriem. O mundo nos diz: bem-aventurados os que prosperam. E o Evangelho de Jesus nos diz: bem-aventurados os humildes. O mundo nos diz: bem-aventurados os conquistadores. E as bem-aventuranças nos diz: bem-aventurados os mansos, os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Então olha a quebra de paradigma. O mundo nos vende felicidade como um produto, que a gente vai lá na prateleira do supermercado, mas só que não tem, né? Nem na da farmácia, que tem de tudo, também não tem. Paz espiritual também não encontramos lá. A gente só encontra quando nos voltamos para nós mesmos.
quando nos voltamos para as verdades espirituais, quando entendemos que nem tudo isso que nos é vendido é verdadeiro. Quando a gente vai numa livraria, até tive a oportunidade de passar na Feira do Livro esse final de semana, encontrei um casal de perguntadores, cheio de gente, né? Fiquei inclusive feliz que foi divulgado a lista dos mais vendidos. Dessa vez não tinha tanto livro que me parece assim de pouca importância, né? Porque se a gente vai nas livrarias, muitas vezes vai ali nos mais vendidos, é só como enriquecer, como ganhar, como não sei o que, como não sei o que. Não é verdade? Já pararam para ver isso? E será que a gente aprende a perder? Qual é o livro que nos ensina a perder? Tão importante isso. Porque perder é da condição humana. Faz parte da experiência humana. Todos nós aqui vamos perder. E nós temos que aprender a perder. Você vai perder os seus pais. Você vai perder irmãos. Você vai perder, eventualmente, filhos, uma experiência drástica. Uma experiência humana muito drástica. A gente perde animais que a gente ama. A gente perde dinheiro. Quem nunca perdeu dinheiro? A gente está sempre perdendo dinheiro. Então a gente precisa aprender a perder. Aprender a se desapegar das coisas materiais também. Porque isso tudo faz parte dessa experiência humana fantástica que a gente passa aqui. O mundo não é sobre ganhar. A vida não é sobre ganhar. Quando que a gente aprende a perder? A gente só vai se apegando, se apegando, se apegando. E acredita que isso é felicidade. Aquele que conquista mais. Isso não é felicidade. É que nem o exemplo que eu já citei aqui do seu Jamaica, lá um catador, um reciclador de lixo de Porto Alegre, trabalhando todo dia, reciclando e juntando tampinhas que ele destinava, que poderiam fazer diferença na renda dele, mas que não. Ele juntava essas tampinhas e destinava para uma ONG que fazia a aquisição de medicamentos para os mais necessitados, né? Deu uma entrevista. Então ainda perguntaram para ele, a repórter, né, na TV, mas por que o senhor faz isso? É preciso auxiliar o próximo. Então está aqui a chave. Uma pessoa muito humilde que poderia ter um rendimento extra que faria diferença para ela, mas não. Muitas vezes a gente doa aquilo que já é supérfluo para nós, aquilo que já é desnecessário, está sobrando, então eu vou doar. E aquilo que é importante ainda para ti, você sabe doar, você sabe se desapegar? Você vai perder tudo nesta vida. Só vai ficar o quê? As boas relações que você manteve. Isso você vai levar sempre, não é mesmo? As boas experiências. No mais, tudo vai ficar, porque o que é da terra permanece na terra, não é nosso. Estamos fazendo esse exercício espiritual de desapego, será? Temos feito? Porque isso é exercício de felicidade. Será que temos feito? Inclusive na questão 920, questão 925 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, quando a gente faz essas comparações, a gente gosta de comparar, tá, mas o outro é rico, o outro tem isso, tem aquilo, né? Porque Kardec pergunta: por que Deus favorece com os dons da riqueza determinadas pessoas que não parecem tê-los merecido? Olha a pergunta de Kardec, 925, depois vocês olham lá de novo, tá? E a resposta: isso é um favor aos olhos daqueles que não veem mais do que o presente. Mas fiquem sabendo bem que a bonança geralmente é um teste mais perigoso do que a miséria.
A bonança é uma prova mais perigosa do que a prova da miséria. Justamente porque no momento que eu estou vivendo a experiência da riqueza material, se não estou forte nos meus valores espirituais, isso vai dar margem para egoísmo, para orgulho, para vaidade. E aí o meu espírito só vai se endividar mais. Isso, aos olhos espirituais, isso não é bom. Vai atrasar esse espírito. É uma prova difícil. Então, quando a gente vê uma prova, uma pessoa em uma condição de riqueza material, a gente tem que ver isso. É apenas uma prova, ele está nesta prova. E eu estou na minha. E temos que saber, cada qual, viver aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Não quer dizer que você não tenha que buscar melhores condições econômicas, financeiras, materiais, nada disso. Mas é que temos que saber viver isso sem murmurar, porque às vezes a gente começa a praguejar contra a providência divina, não é mesmo? E é o que diz aqui os Espíritos na sequência, na questão 926. Eles nos dizem: vocês invejam os prazeres daqueles que lhe parecem ser pessoas felizes do mundo. Mas por acaso, vocês no caso a humanidade encarnada, vocês sabem o que está reservado para eles, para essas pessoas que a gente acredita os felizes? Se os deleites daqueles são todos pessoais, eles são egoístas, então o retorno virá. Antes tenham pena deles. Algumas vezes Deus permite que o mal prospere, porém a felicidade dele não é de se invejar, pois será paga com lágrimas amargas. Quando a pessoa justa é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se ela a suportar com coragem. Lembre-se dessas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois estes serão consolados. Então, nós temos que ter a correta dimensão dessas situações de riqueza e pobreza. Todos, na verdade, são provas que nos são apresentadas pela providência divina e que nós temos que levar com dignidade. Com dignidade, sabendo viver e auxiliando sempre o nosso semelhante. Fazendo um esforço, não uma ociosidade, aguardando as coisas, mas fazendo um esforço real, digno, um trabalho real, digno, de esforço no bem, de levar esclarecimento para as pessoas, de auxiliar materialmente as pessoas, de consolar as pessoas, enfim, de tornar de algum modo este mundo um pouquinho melhor, não é mesmo? Este é um trabalho que cabe a cada um de nós, uma tarefa que cabe a cada um de nós e uma responsabilidade que nós temos para com a vida. Então, esta é a nossa mensagem para hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e que assim seja.